foi o do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, vitimado por um câncer. O seu mundo era o da política de esquerda, Estado esquerdista. Por que eu digo que é mundo? É uma cosmovisão. Bom, a segunda estrela de outro mundo que também se tornou ausente do seu mundo foi o do rock. Essa semana também morreu o vocalista da banda Charlie Brown Jr., o Chorão, vitimado provavelmente por overdose, uso de drogas. O interessante aqui é que esses dois homens foram muito populares em seus campos de atuação. Contudo, um era muito diferente do outro, o que tudo indica. Hugo Chávez era um ditador na sua forma de governo. Basta ver as suas duas manobras sobre a Constituição do seu país, que ele manipulou a fim de permanecer no poder. Quanto a Chorão, ele era um homem que pregava a liberdade através das suas letras musicais. Não sei se ele estava certo nas suas letras musicais quanto à liberdade, não concordo com a maioria dos pensamentos dele. Mas, em resumo, um oprimia o povo e o segundo gritava a liberdade. Dois homens, duas posturas diferentes. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Dois homens, duas posturas diferentes. Com o livro de Ruth, meus amados, nós aprendemos 4 temas importantíssimos, ou 4 verdades importantíssimas. São elas: a providência carrancuda revela uma face sorridente. O livro de Ruth começa com a tristeza, com a morte, e termina com um casamento, com o nascimento. Para o cristão, é Deus quem escreve o último capítulo da vida. Outra verdade é que as impossibilidades humanas tornam-se realidade pela ação divina. O livro de Ruth revela o quanto o homem é impotente. Noemi olhou para o túnel do tempo e não viu nenhuma saída. Na perspectiva humana, seu destino já estava lavrado e era um fracasso. A vida cristã, meus amados, não é feita só de vitórias. Nós não estamos indo para a glória sem as lutas. Eu disse isso hoje pela manhã, repito e reafirmo para você: nós não estamos caminhando para a glória sem lutas. Sempre teremos as lutas, sempre teremos elas conosco. Contudo, é certo que Deus continua levantando o pó do monturo e fazendo assentar entre príncipes. Outra verdade: o fim da linha, na perspectiva humana, pode ser o começo de uma linda história traçada por Deus na própria eternidade. Noemi estava com os olhos embaçados pela amargura. Ela pensava que sua vida seria marcada para sempre pela tristeza. No entanto, Deus tinha outros planos para ela, outros propósitos eternos. Ela poderia contemplar com um final feliz na sua vida. E por último, a última verdade: nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. A vida cristã não é uma estrada reta rumo à glória. Antes, é uma estrada cheia de curvas e cheia de surpresas. Tanto o sucesso quanto os fracassos são passageiros. O capítulo 4 é o fim dessa saga. E o capítulo 4 nos apresenta 2 temas destacáveis que eu quero pensar com vocês nesses últimos sermões. O primeiro é o resgate, o segundo, o casamento no final desse resgate, e o terceiro, o nascimento de uma criança. Mas hoje eu paro aqui nesse tema: 2 homens, 2 posturas diferentes. O primeiro homem que esse texto que nós lemos aí é citado é chamado de Senhor fulano de tal, representante do egoísmo. Vamos entender por que Senhor fulano de tal no hebraico. Esse é o nome dado ao homem que era parente mais próximo de Elimelec. Boaz esperou por ele no portão da cidade e então apontou um caminho para o trabalho nas lavouras. Mas por que no portão da cidade? Primeiro, porque era lugar onde todo mundo passava. E Boaz queria logo resolver a situação que ele havia prometido para Ruth no capítulo 3. Segundo, por que era no portão da cidade? Porque todas as transações legais eram feitas no portão. Não existia naquela época um prédio para o Ministério Público. Portanto, todas as transações
legais eram realizadas nas dependências do portão perante as testemunhas. Boaz certamente sabia o nome desse cidadão aqui, mas o escritor, o autor de Ruth, não quis chamá-lo pelo nome. Ele chamou ele de Pelani Aminon, que quer dizer fulano ou esse tal. Eu quis chamá-lo de senhor fulano de tal, para ficar mais fácil para nós entendermos, né? Para nossos propósitos, o senhor fulano de tal é um parente anônimo de Elimeleque. Essa designação não deve ser entendida como uma maneira amigável de identificar o parente mais próximo, mas como um termo pejorativo. Olha que interessante a linguagem no hebraico. Isso aqui não é uma linguagem amigável, está tudo certo. Não, isso aqui é uma forma de mostrar que não se agrada do cidadão, não registrando o nome dele. Mas por que a omissão do nome desse resgatador? O autor omitiu o nome do homem provavelmente por um julgamento. Aquele que recusou suscitar o nome sobre a herança de seu parente falecido não merece o nome na história bíblica. Para o escritor do livro de Ruth, o senhor fulano de tal não era um homem honrado, de quem Deus se lembrava do seu nome. Olha, queridos, o fato desse homem, o autor não ter registrado o nome desse homem, escapou que não era boa pessoa, não. E o efeito didático aqui é muito interessante. Para quem gosta da literatura hebraica, o autor omitiu o nome de alguém porque a coisa estava feia, tá? Em outras palavras, porque até Judas teve o nome registrado na Bíblia. Até Judas, né? Mas esse aqui não. Outro que também teve o nome, que também não era boa pessoa de jeito nenhum, era Saul, mas teve o nome registrado na Bíblia. Nessa situação, o senhor fulano de tal aqui só pensava em si mesmo. Aqui agora eu vou te dar os porquês que ele não teve o nome registrado pelo autor. Primeiro, porque ele só pensava em si mesmo. Depois, porque ele só defendia os próprios interesses. Ele ficaria feliz em anexar a propriedade de Elimeleque à sua. Quando lembrado do casamento com Ruth e soube gerar o herdeiro de Elimeleque e Malom, ele mudou de ideia bem depressa. No que o senhor fulano de tal estava interessado? Para entender a resposta a essa pergunta, é importante entender que Noemi tinha direito sobre as terras do marido falecido, apesar de não ter filhos homens para cultivá-la. No entanto, ela iria perdê-la, e para isso precisava de um resgate. Mas quem resgatasse a terra teria que se casar com Ruth e gerar descendência. Diante disso, podemos responder a pergunta: por que o senhor fulano de tal estava interessado nas terras e não em Ruth? Bom, o senhor fulano de tal estava interessado aqui porque é o seguinte: se ele pegasse as terras, ele aumentaria o número, né, de hectares que ele teria. Estou usando a expressão para nós entendermos. Mas se ele casa com Ruth, o herdeiro que ele teria que suscitar ali para manter a descendência de Elimeleque, Malom e Quilion, teria direito nas terras dele, tanto nas de Noemi quanto nas dele já. Ou seja, tudo que esse homem tinha, esse senhor fulano de tal, passaria também a ser do herdeiro de Ruth. O que ele fez? Opa, peraí, até que na terra me interessa, mas na Ruth não, que ela vai dar prejuízo. Isso é egoísmo. E eu vou explicar mais um pouquinho adiante. E aqui ele revela o caráter dele, o seu verdadeiro caráter. Se a cidade inteira estava falando sobre o retorno de Noemi e do caráter de Ruth, é difícil imaginar para esse parente que ele não soubesse da história. O senhor fulano de tal já devia saber a respeito da situação. O que ele fez foi se passar por desentendido para obter lucros. Se comprasse a propriedade sem se casar com Ruth, ele sabia que a terra iria se tornar um patrimônio grande, se tornar um grande latifundiário, é a verdade. Mas se ele se casa com Ruth, ele tinha que gerar descendência e partir a terra com o descendente. E isso ele não quis. Queridos, isso aqui para o período de Israel é uma questão séria. Para nós talvez não tenha tanto interesse, assim, tanta importância se a gente não entender o contexto. A questão que nós estamos lidando aqui não é com a mercadoria ou com uma máquina qualquer, o mesmo animal. Estamos lidando com a lei de Deus e com o próximo.
A ideia de dar de si para outros, especialmente para os parentes falecidos, não lhe passava pela cabeça do senhor fulano de tal. Aparentemente ele não tinha qualquer apreço pela graça recebida ou dada. Está bom que ele não estava muito interessado em cumprir com a lei de Deus, e muito menos cuidar do próximo, porque o fato dele gerar descendência, suscitar descendência, não era uma coisa simples. O que representava aqui era o seguinte: se ele desse filho para Malom, e herdeiros para Elimeleque, ele estava continuando o nome dessa família na aliança do Eterno. Porque Israel é o povo escolhido para estar na genealogia de Jesus Cristo, o Salvador. Mas quem perdia, quem tinha sua descendência cessada, perdia esse vínculo. Olha só, ele não se preocupou com isso. Para ele, tanto fazia se Noemi e Elimeleque e Malom não estariam na aliança, não. Já não importou com o próximo. Mas antes disso, ele não se preocupa com a lei de Deus que manda ele fazer isso. Lembra lá de Deuteronômio capítulo 25, de outros momentos em que a lei do levirato é instaurada e Deus deixa isso como ordem. Ele falou: olha aí para a lei de Deus também não. Para mim tanto faz. Esse homem é um representante da humanidade, do povo caído, do pecado, dos homens pecadores. Relembrando das palavras de Jesus, o parente mais próximo enterrou seu talento em vez de correr o risco de multiplicá-lo. Em certo sentido, ele lembra Orfa, a outra nora de Noemi, que agiu de acordo com a sabedoria comum e desapareceu da narrativa. Pelo menos ela foi nomeada. Pior do que Orfa, contudo, o parente mais próximo usou a lei em benefício próprio e insensivelmente deixou 2 viúvas em suas dificuldades, 2 parentes do sexo masculino sem vinculação com a herança da terra prometida. Esse homem era uma pessoa mundana que estava acumulando tesouros na terra. Jesus diria que um tesouro desse tipo não dura e certamente é passado para alguém no momento da morte. Apego às nossas próprias ambições leva à perda de todas, incluindo o nome. Esse homem não fez mais do que a lei exigia. Ele pensou assim: olha, eu sou um resgatador, beleza, eu posso cumprir esse papel aí, mas pensando nas terras, não no próximo, e nem na lei propriamente dita. Mas o seu cumprimento da lei era desprovido de amor. Isso é legalismo. Lei cumprida apenas por cumprir é legalismo. Se não há amor naquilo que se cumpre, é hipocrisia. O amor genuíno vai além do cumprimento da lei. Eu já disse isso outras vezes olhando para Borrados. Vou falar isso talvez mais à frente. Quem ama a lei se auto-sacrifica em benefício dos outros. Todos nós somos tentados a pensar e agir como o Senhor fulano de tal. Avaliamos uma situação e decidimos o que é melhor para nós. Eliminamos os riscos para proteger nossos próprios interesses e motivações. Não buscamos primeiro o reino de Deus. Em vez disso, estamos mais preocupados com todas as coisas que Deus promete acrescentar. Meus amados, esse é o retrato do homem caído. Se eu tiver que fazer 2 figuras aqui hoje, eu vou mostrar para você. Esse primeiro homem aqui, o senhor fulano de tal, é o pecador separado de Deus. Todo homem é assim. Enquanto não se aceita Cristo Jesus, enquanto não se converte verdadeiramente e ama Deus sobre todas as coisas, todo homem é assim. Não é diferente do senhor fulano de tal. Eu acredito que o efeito didático da narrativa, para que eu e você olhemos para as nossas vidas e analisemos, para ver se nós não estamos nos comportando assim, pensando mais em nós, em detrimento de Deus e do nosso próximo. Mas o segundo homem que eu quero analisar com vocês nessa noite, aqui, é Boaz. Boaz, que depois do capítulo 2 faz parte da narrativa. Se eu tiver que comparar Boaz com a figura, pense nele como Jesus Cristo. Um homem bom, um homem que não é egoísta, um homem que abriu mão de si mesmo e amor do outro.
Boaz afeiçoou-se a Ruth desde o primeiro momento que a encontrou. Ele era um homem rico, piedoso e legalmente qualificado para ser o resgatador dessa família. E ele fez tudo certinho. Boaz manifestou seu amor por Ruth em outras oportunidades, e ela sabia disso. Ruth fez um pedido formal de casamento a Boaz, e ele estava empenhado em resolver a situação. Por isso que ele está aí no capítulo 4, na beira do portão. Boaz evidencia grande empenho em resgatar Noemi. Veja como ele se comportou. Ele tem pressa, observa aí. Ele sabia que teria que se empenhar ao máximo para alcançar o que Ruth queria. Por isso que ele vai para o portão. Ele fica esperando chegar na casa dele. Ele vai para lá, ele tem pressa. Pois ele... e Noemi sabia que ele ia andar depressa também, né? Interessante aqui, o autor deixa muito claro que Noemi fala: olha, não preocupa não, Boaz vai dar um jeito. Capítulo 3 aí, né? E eu entendo que é pela experiência dessa mulher. Ele tinha 3 homens em casa, e o homem não tem paciência não. Quem tem homem em casa aí sabe que a gente faz a coisa acontecer rápido, né? Tem uns que demoram um pouquinho, mas não é comum de todos não. E Noemi sabia disso, e isso foi bem evidente no capítulo 4, né? Ele vai para o portão e ele já toma iniciativa, chama os anciãos, organiza a reunião, chama o caboclo, senta com ele e fala: olha, e aí ele é estrategista, eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Boaz é um homem decidido e resolvido, ele tem pressa em agir, ele não adia aquela decisão importante de sua vida, ele tem todo o interesse do mundo em desembaraçar-se de todas as pendências para consumar o seu projeto de casar-se com Ruth. Isso é que é um homem apaixonado. Se a precipitação é um mal que devemos evitar, a indecisão é outro erro que não podemos cometer. Temos que buscar o equilíbrio. Ele esperou, mas ele agiu. Tem gente que pensa: não, eu vou ficar aqui. E aí fica indeciso e ele acha que está tudo certo, que isso é o bom. É pecado mesmo jeito. Precipitar-se é pecado. Ser indeciso é pecado. Procura que decida na presença do Senhor. Mas outra coisa que nós vemos no comportamento de Boaz é que ele tem compromisso com a justiça. O portão da cidade não era apenas uma entrada oficial da cidade, mas um lugar público, onde as questões legais eram resolvidas. Naquele tempo, o portão desempenhava um papel importante na cidade do Antigo Judá. O portão era o centro da vida da cidade, era o lugar das assembleias. Se você abrir sua Bíblia em 1 Reis 22, você vai ver isso. Era o símbolo de justiça, era o símbolo de legalidade e clareza. Boaz não tenta fazer as coisas no oculto, no escuro, na manipulação. Ele procura o lugar da clareza, ele procura o lugar da resolução. Eu e você precisamos aprender isso com ele. Fazer as coisas buscando a justiça, com coerência, com legalidade, com respeito. Boaz estava ali no portão da cidade para tratar com o assunto legalmente. Ele queria casar-se com Ruth e ser o remidor de Noemi. Ele desejava fazer tudo isso de forma legal e transparente. Ele podia muito bem ter pegado Ruth no momento que ela se apresentou lá no capítulo 3, os versículos de 6 em diante, né, de 1 a 5, de 6 em diante. Ele podia muito bem ali na eira ter tomado aquela mulher, possuído ela e transformado ela em uma concubina sua. Ele não fez. Ele fez as coisas do jeito certo. Outro comportamento de Boaz aqui: Boaz é prudente. Boaz não vai sozinho conversar com outro parente de Noemi, mas convida 10 anciãos para serem testemunhas da conversa. A presença dos anciãos revela o caráter formal e pactual da transação. Ele não casa, não oculta, ele não faz as coisas nas escondidas. Ele leva testemunhas dos anciãos da cidade. Isso é coerência, isso é respeito pelo pacto com o qual ele queria se comprometer. Esses anciãos exerciam uma função jurídica e legal. Eles eram uma espécie de tabeliães, exerciam o papel de juízes. Boaz age com pressa, mas sem prudência, como sua bússola, como seu norteador. A gente precisa lembrar isso também comigo. Fazer as coisas com prudência. Boaz tem integridade. Boaz não só nega informação, nem esconde a verdade. Ele deixa claro que o outro
outro parente tinha primazia. Embora tivesse o interesse, ele não dá um jeitinho para manipular a situação. Eu imagino que no versículo 5, quando o caboclo se interessou pela proposta, eu imagino que ele deve ter sentido frio na barriga e falou: pô, tem enrolei a guerra. Mas ele era um homem de caráter, de integridade. Ele obedeceu a Deus e a lei. Ele podia ter manipulado, mas não fez. Porque é a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Boaz tem sabedoria. Boaz demonstra estar na forma de apresentar a situação ao concorrente. E aí é uma jornada de Boaz, bem sábia. Ele sabia que o caboclo ia interessar pela terra. E ele não coloca a terra primeiro. O caboclo interessou, ele falou assim: mas eu sei quem que esse caboclo. Aí ele fala: mas tem Ruth. Se ele coloca a Ruth primeiro, provavelmente o caboclo interessaria mais em Ruth. Só que ele pega o caboclo pelo gancho, por aquilo que o senhor fulano de tal tinha mais interesse no seu egoísmo. Isso não foi errado, foi prudência, foi sabedoria. Ele não perdeu a Ruth. O importante era a perpetuação aqui do morto. Ele estava comprometido com isso. Ele sabia que se ele coloca a Ruth primeiro, o caboclo talvez teria interesse, mas só na mulher, não no restante. Ele perderia a mulher da vida dele. Bom, diante disso, meus amados, Boaz também tem zelo com a legalidade. A decisão de resgatar a terra de Noemi tem dois procedimentos legais: a desistência do outro concorrente. A cerimônia de tirar o calçado exemplifica essa legalidade. Tirar os sapatos era o símbolo de transferência dos direitos à propriedade, e tudo isso diante das testemunhas. Boaz respeitava as leis vigentes. Sua riqueza fora adquirida de forma legal. Ele era um homem piedoso e íntegro. Ele tinha um relacionamento coeso com Deus e com os homens. Bom, é a figura de Jesus Cristo. Boaz, se o Senhor fulano de tal é a figura do pecador, Boaz é a figura do resgatador, do remidor, Jesus Cristo. Boaz podia ter tentado ignorar a lei e o direito do parente mais próximo, mas ele não faz. Em vez disso, ele mostra paciência, menciona todas as informações pertinentes ao Senhor fulano de tal e dá oportunidade para ele, para que ele fizesse. Ele não fez. Boaz, que aqui aceitou a possibilidade de ficar sem as terras, e muito pior, ficar sem sua amada Ruth, agora mostra que quem confia em Deus é honrado por Deus. Quem depende de Deus é honrado por Deus. Quando Boaz mostrou suas verdadeiras intenções, ele estava obedecendo a lei, a fim de descobrir o que Yahvé queria com a sua vida, qual o propósito que Yahvé queria com a sua vida. Boaz tornou-se uma pessoa nobre, e Deus quer fazer o mesmo conosco, irmãos. Nós podemos nos tornar nobres. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus morreu na cruz para nos justificar e nos tornar santos como igreja do Senhor. Por causa de Cristo, nós também devemos aprender que nós morremos para os cuidados deste mundo, para cuidarmos das coisas eternas. Precisamos ter isso em mente. Não quer dizer que a gente não deva trabalhar, não deva cuidar das coisas, mas cuidar das coisas com legalidade, mesmo que isso custe caro para nós, alguns domingos. Bom, qual a conclusão? Assim como Hugo Chaves e Chorão eram diferentes em suas posturas, o senhor fulano de tal e Boaz eram diferentes também em suas posturas. Espero que todos nós procuremos imitar a postura de Boaz e esquecer a do fulano de tal. Boaz é uma figura de Jesus Cristo. Portanto, se olharmos para as atitudes de Boaz, iremos ver Cristo Jesus. E aí nós devemos ser imitadores. Podemos meio que chamar só para ser imitador de Boaz, mas ele também é imitador. Mas ele representa alguma coisa aqui. Ele representa Cristo. Então, olha para Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele sim é infalível, perfeito e nos torna perfeitos à medida que nós o seguimos. Essa é santificação. Com qual desses homens vocês parecem? Uma pergunta interessante.
com Boaz, que obedecia à lei de Deus e se submetia aos planos dele, entendendo que era o propósito eterno. Se você está fazendo isso, buscando os interesses do reino de Deus, louvado seja Deus pela sua vida. Você foi atingido pela graça e compreendeu o que Cristo Jesus fez por você naquela cruz. Continue lutando e sempre colocando a sua vida aos pés da cruz, fazendo certo, que isso é digno e é honroso e é nobre. Mas se você se parece com o senhor fulano de tal e só pensava em si mesmo, então, querido, não chama se converter. Você se converta a Cristo Jesus e mude. Eu te convido a conhecer Cristo Jesus e compreender o que Cristo tem feito por nós como igreja, por nós como povo dele e por você como povo dele. Conversão verdadeira é que torna os homens menos egoístas e mais dispostos a dar de si mesmo pelo outro. E não há outro meio. Conversão verdadeira. Eu não estou falando só de obras, em todos os sentidos da vida. Porque aquele que se converte verdadeiramente tem prazer e ele tem amor na lei de Deus. Ele tem amor em cumprir essa lei e cuidar do próximo. Vamos orar? Fique de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Deus, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Nós te damos graças, Deus, pelo teu amor que tem nos assistido e tem nos sustentado. Deus, que o Senhor seja conosco em todos os momentos das nossas vidas. Que nós não sejamos como o Senhor fulano de tal, que nem teve o nome missionário na Bíblia, Deus. Que nós sejamos, Deus, como Boaz, que é a figura de Cristo aqui neste Antigo Testamento. Deus, que o Senhor nos faça realmente sermos homens zelosos, homens que amam a justiça, piedosos, sábios, homens que são coerentes, prudentes. E quando eu digo homens, é homens e mulheres, Deus. Que cada um que compõe a tua igreja seja assim, Deus, um instrumento para a glória do Senhor. Pessoas realmente fortalecidas para a glória do Senhor. Deus, que essa igreja realmente seja dinâmica, que ela seja realmente comprometida com o evangelho genuíno, e não com os homens, e não, Pai, com as formas, mas com o conteúdo, com a pessoa de Cristo Jesus. Edifica, fortalece, em nome de Jesus Cristo.